Artigo 964. Não será homologada decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Capítulo 7 da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser reincidida quando, inciso 1, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, consulção ou corrupção do juiz. Inciso 2, for proferida por juiz impedido, por juiz absolutamente competente. Inciso 3, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de dissimulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Inciso 4, ofender a coisa julgada. Inciso 5, violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão reincidenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ser pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será reincidível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1, nova propositura da demanda, ou inciso 2, a admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juiz, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5º. Cabe a ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenham considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória. Inciso 1. Quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal singular. Inciso 2. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3. O Ministério Público. A linha A. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B. Quando a decisão reincidenta é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. A linha C. Em outros casos em que se impõe a sua atuação. Inciso 4. Aquele que não foi ouvido no processo em que era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, inciso 1, acumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Inciso 2, depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 da União, dos Estados, do Distrito Federal e aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça.